aí pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, eu tinha esquecido de dar continuidade ao especial de reencarnações de Saint Seiya, então vamos tirar o atraso. Esse vídeo de hoje é baseado em uma postagem do blog The Lost Canvas Traduções, feita pelo Danilo junto com seu amigo Lucas, que gostei muito e vim trazer para vocês. Para analisarmos a questão de reencarnação, temos que ter em mente dois conceitos, karma e visão divina. Karma bom atrai coisas boas, karma ruim atrai coisas ruins. Básico do budismo. E sério, tem muita influência do budismo em Cavaleiros do Zodíaco, não apenas nos Cavaleiros de Virgem. Mas nós temos que analisar isso do ponto de vista dos deuses, o que eles consideram bom ou ruim. Isso porque na mitologia grega eram os deuses quem decidiam o destino dos homens antes mesmo de seu nascimento. Podemos aplicar essa lógica a Cavaleiros, tendo Zeus, um deus aparecido, mas capaz de alterar o destino até mesmo de outros deuses, como veremos. Asgard é um paizão, um homem bom e gentil que procurou se redimir do seu erro com Elias ainda em vida, adotando seus discípulos como se fossem filhos. Mais do que isso, ele tratou um inimigo com piedade, no caso Cagarro. Vendo que o espectro não era uma pessoa ruim, tentou mostrá-lo o erro e sua forma de viver. Isso é karma bom. E karma bom atrai mais karma bom. Aldebaran também era um homem bom, portanto, até mostrou esse tipo de comportamento mais paterno, se pensarem em como ele queria ajudar os Bronze Boys e não derrotá-los. Ambos morreram lutando, mas isso é decorrência da guerra. Aldebaran, inclusive, foi morto de forma covarde, mas demonstrou sua força ao matar seu oponente mesmo sem condições de vitória. Podemos entender que, como conseguiu um karma bom como um Asgard, Aldebaran teve uma vida boa e justa como santo de Atena. Aspros era uma boa criança que foi corrompida por Ioma e fez muitas coisas malignas. Controlou seu irmão gêmeo, tentou matar o Papa, atentou contra os deuses, matou o deus do tempo Kairos, voltou à vida burlando a ordem natural das coisas, um verdadeiro criminoso. Já Défteros é tido como um herói, mas veja do ponto de vista divino, ele era egoísta e invejoso, invejava Aspros e queria para si o posto de santo de gêmeos. Também cometeu fratricídio, ainda que por uma boa causa. Mas de boa intenção, o inferno está cheio. Saga era boa pessoa corrompida. Ele se corrompeu e se redimiu novamente, assim como havia feito uma vez como Aspros, para pagar por tudo o que havia feito. Atenham-se ao fato de que até o final Aspros estava dizendo por mim, enquanto no fim Saga estava dizendo por Atena. Podemos então entender que ele finalmente entendeu seus erros e se tornou o que deveria ser. Pagou pelos seus crimes e conseguiu um karma bom. Já Canon era maligno desde o começo. Por que esse Défteros era bom? Porque ele matou seu irmão. Caim e Abel, basicamente. Caim teve de pagar pelo seu crime, da mesma forma que Défteros pagou. Ele deu sua vida para que seu irmão voltasse a viver. Mas estamos analisando aqui como se fôssemos deuses, lembram? Os deuses não costumam ser lá muito justos. Quando Saga aprisionou Canon no Cabo Sunion, podemos entender ali como uma morte simbólica. Canon não morreu apenas por ter sido salvo por Atena. E lembre-se, se você mata alguém em uma vida, será assassinado por aquela pessoa em outra. Canon também se redime de seu egoísmo e inveja, lutando por Atena na saga de Hades e até mesmo devolvendo a armadura de gêmeos para o irmão. Analisando do ponto de vista de um deus, Menigold cometeu o pior crime de todos, feriu um deus. E não foi um deus menor como os deuses dos sonhos, foi o todo-poderoso Thanatos, deus da morte. Então olhem isso agora, Menigold terminou o mangá ligado mais à vida que à morte, certo? Enquanto Máscara da Morte era totalmente ligada à morte, chegando a colecionar cabeças. Além disso, foi renegado por sua armadura dourada, que protegeu até o fim como Menigold, e derrotado de forma humilhante por Shiryu, Mu e Radamantes. Podemos dizer que Menigold pegou o karma ruim que atraiu ao socar uma deidade, sofrendo tudo o que tinha de sofrer. Regulus era alguém que não entendia os sentimentos das pessoas. Ele vivia apenas para lutar, como uma criança superpoderosa seria, aliás. Já Iolia não era assim, ele sofria por causa de seu falecido irmão. Quando analiso os dois, duas coisas me surgem. Primeira, a Iolia perdeu Aioros e Sísifo perdeu Elias. Sim, Sísifo e Elias, acalmem-se que eu explico. Segundo, quando Sísifo morreu, Regulus, seu sobrinho, não se manifestou ou sofreu, porque ele não entendia a gravidade da situação. A única coisa que o deixava triste era a morte de seu pai. Quando no fim de sua vida, antes de voltar à vida para enfrentar o mal uma última vez, Regulus encontra Sísifo e esses dois conversam. Sísifo mostra claramente que sente falta de Elias,
E só ali, ao entender o que seriam os sentimentos, Regulus não apenas sofre por seu tio, como também finalmente entende todas as lições do pai. Nas regras da reencarnação, pessoas sempre reencarnam como membros da mesma família, mas com relações sanguíneas diferentes. Pai e filho numa vida, irmãos em outras, primos numa terceira, etc. E quando reencarna como Aiolia, Regulus, que havia conseguido um karma bom, se torna alguém capaz de entender os sentimentos das outras pessoas e até mesmo sofrer por elas. Infelizmente, Regulus era um menino humilde e se tornou um homem arrogante na vida seguinte, mas na próxima reencarnação ele paga por isso. Asmita é humilde, enquanto Shaka nem parece um budista, sendo arrogante ao extremo. Asmita elevou seu cosmo ao 8º sentido e entregou sua vida para superar o poder de Hades e criar o rosário que selaria a imortalidade dos espectros. Superar um deus na visão divina, mesmo que por um segundo, certamente seria considerado um crime imperdoável. Shaka morre contra Saga, Camus e Shura, para poder ir diretamente ao inferno enfrentar Hades. Chegando lá, o que acontece? Sim, ele paga por seu crime em vida passada. Seu esforço é inútil perante o Deus dos Mortos, mas ele não é aniquilado. Ele continua existindo para não apenas falhar, mas também ver resultados da sua fraqueza. Ele não paga com a destruição de seu caráter, e sim com a exposição de sua falha humana. Nossa, como esses deuses são ruins. Cardia não se importava com nada além de sua própria vida. Ele não lutava por Athena ou o santuário, apenas para ter uma grande e empolgante luta, seguido por uma morte gloriosa. Mas no fim de sua vida ele se redimiu, salvando Unity para que o santuário tivesse uma chance. Isso é karma bom. E ele não fez nada contra os deuses, nenhum pecado muito grande. Por isso, como Milo, ele se tornou o juiz do santuário, sempre preocupado com as regras e com fazer o que é certo, punindo os maus e condenando os criminosos, uma mudança proveniente do karma bom. Sísifo é outro grande pecador. Ele se apaixonou por Athena, uma deusa. Ele até a cobiçava, isso ficou muito claro. Burlou a morte 2 vezes, atacou Hades, Alone 2 vezes. Esse cara estava mesmo querendo despertar a ira dos deuses. Na mitologia grega, Sísifo recebeu uma grande punição por ter enganado os deuses 2 vezes e burlado a morte 2 vezes, bem como nosso Sísifo fez. Então, como Aiolos, ele foi punido com a pior sentença que o apaixonado Sísifo poderia ter. Mesmo salvando Athena, não conseguiu vê-la crescer e se tornar a deusa da guerra, estar ao lado dela, protegê-la, e ainda foi declarado traidor e acusado de tentar assassiná-la. Elcid era o melhor amigo de Sísifo. Ele queria ser apenas uma espada, era um soldado perfeito. Mas como foi apontado pelo Lucas Sagita, Elcid idolatrava Sísifo, chegando ao ponto de morrer em missão por ele. Mas só os deuses são dignos de idolatria, sabemos disso. Com esse karma ruim, foi condenado a matar seu melhor amigo na vida seguinte e se orgulhar disso. Como Degel se deixava constantemente levar pelos seus sentimentos, como Camus ele se tornou o oposto. Isso também acontece nas regras da reencarnação. Se você tem uma característica exagerada, você compensa na vida seguinte sendo o oposto. Também é válido para questões de bem e mal, como no caso do Manigold, por exemplo, não sendo levado por seus sentimentos, nem mesmo quando estava enfrentando seu querido discípulo. Albáfica, podemos perceber isso claramente, repudiava a beleza que os deuses lhe deram. Sim, ele não se orgulhava de sua beleza como Afrodite fazia. Tanto que ele jamais citou ser o mais belo, embora isso tenha sido dito por outros, e não se abalou com as ofensas de Minos quanto à sua aparência. Mas renegar as bênçãos divinas é um pecado. Por isso, como Afrodite, ele é condenado, tal como Narciso, a se amar e se admirar acima de todas as coisas. Isso é quase uma piada divina. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Ele não adapta totalmente ao texto do The Lost Canvas Traduções. Recomendo que vocês visitem o blog e leiam a postagem que é muito melhor que o vídeo. Deixe seu gostei e se inscreva no canal. Fui!